Retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje na nossa TV Cidade, canal 14, canal comunitário da NET. Farroupilha na TV? É aqui, na TV Cidade. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O assunto do programa de hoje é a saúde da mulher, de uma forma genérica, bastante resumida, mas com a presença do gabaritado e reconhecido profissional na área da ginecologia que atua no município, Dr. Hélio Fraisleben, que está conosco aqui nos nossos estúdios. Dr. Hélio, falando agora um pouquinho mais também sobre saúde da mulher, o senhor deu um toque brevemente, falou na palavra e eu fisguei no bloco passado. As mulheres se queixam, ou algumas, nem todas, têm um determinado número, uma quantidade de cólicas acima, outras abaixo, mas enfim, as cólicas incomodam bastante as mulheres. É normal isso? Não. 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 Uma vez sofria-se, agora dá para aliviar. Né, assim, toda cólica menstrual exige primeiro investigação. Pode ser uma simples cólica por um sangramento aumentado, por exemplo, voltando numa idade mais avançada, um mioma, pólipo, aquela paciente que colocou um DIU, que colocou eventualmente um Mirena, pode ser uma movimentação, como dizem as pacientes, desse endosceptivo, mas a grande causa e que mais preocupa de cólicas é uma doença chamada endometriose. Endometriose. Endometriose é uma doença onde existe implante de endométrio em outro lugar que não seja na cavidade endometrial dentro do útero. O tecido que tem dentro do útero, no miolo do útero, se chama endométrio. Esse tecido responde a hormônios e é o que descama todo mês na menstruação. Agora você imagina o seguinte, se tivesse esse tecido implantado em um lugar onde não tem como descamar, não tem onde fluir. Por exemplo, dentro do ovário, no intestino, no umbigo, no apêndice, no peritônio. Aí todo mês esse tecido, que não deveria estar ali, mas que ele está ali, e ele tem características iguais ao que está dentro do útero, que é o endométrio, ele vai responder aos hormônios da mulher, estrogênio e progesterona, e vai ciclar também. E na descamação, essa descamação não tem para onde ir e dá cólica. A endometriose é, antes de mais nada, uma doença que se comporta como uma doença inflamatória. E as inflamações dão dor. O professor Chaprão, da Universidade de Paris, que eu tive o privilégio de ver em uma conferência dele sobre endometriose, demonstrou um trabalho brilhante feito lá, onde mostra isso, que a endometriose, antes de mais nada, é uma doença inflamatória. E que uma das preocupações, um dos dados para a gente identificar a possível paciente que tem endometriose, que vai desenvolver endometriose no futuro, é a história na escola. É aquela... Sim. História na escola? Na escola. É aquela menina que morre de cólica e não consegue sair da cama para ir para a escola. 30% das pacientes que têm endometriose profunda, endometriose severa, tem no seu histórico passado este histórico de muita cólica na menstruação. Não confundir com aquela cólicazinha leve de 1, 2 dias que muitas meninas usam de desculpa para não fazer educação física, por exemplo. Não, eu falo de cólica mesmo, cólica incapacitante. Sim. Tem diferença, né? Tem diferença. Tem diferença. Certo. Então, mas a endometriose também tem tratamento, né? Tem tratamento. Mas requer um estudo. Requer um estudo, requer um diagnóstico. E a endometriose é uma doença complicada, porque por melhor que tu identifique e trate, ela tem recidiva, ela retorna, ela volta, e ela tem comportamento tumoral, ela invade os tecidos. Então ela pode... Não só no útero, mas ela... Externa ao útero, esse é o grande problema. A endometriose no útero, ela aparece dentro do tecido uterino, ela aparece normalmente depois dos 30 anos de idade, e se chama adenomiose. É uma versão um pouco diferente
e ela se manifesta com muito sangramento e cólica menstrual, sem necessariamente focos da doença endometriose externa. Mas a endometriose peritoneal, endometriose intestino, por exemplo... Pode chegar no intestino? Pode. É um dos motivos de ressecção do intestino grosso, de retossigmoidectomia hoje. Sim. Endometriose. Mas não vai haver sangramento pelo intestino? Ou pode ocorrer? Pode acontecer. Existem relatos de pacientes que durante o período menstrual têm sangramento anal semelhante à menstruação, por foco de endometriose já em mucosa do intestino. Que complexidade esse corpo da mulher, hein? Exatamente. E a endometriose é uma das doenças mais complexas e desafiantes que tem na ginecologia. Sim. E uma menstruação, ela tem o período do sangramento, como o senhor coloca, né? Ou menstruação, como queira. Tem um período, são 3, 4, 5 dias. Quando é uma menstruação prolongada, quando há um sangramento excessivo. Aí há de se separar se aquela paciente está usando algum anticoncepcional hormonal ou não. Normalmente se diz que mais de 7 dias de sangramento não é normal. Não é normal. Via de regra. Via de regra. Existe um outro critério que eu acho mais inteligente, que é olhar a história anterior. Como eram os ciclos anteriores a este sangramento? Quantos dias esta mulher sangrava? Se ela sangrava 2, 3, 4 dias e de um dia para o outro, de um ciclo para o outro, passou a sangrar 7, 8, 10 e isso vem se repetindo, é porque alguma coisa aconteceu e deve ser investigado. E não dá para esquecer também das pacientes que estão em idade reprodutiva, que estão tentando ter filhos, que estão tentando engravidar, que têm sangramentos inesperados de forma inadequada em período imprevisto, que pode ser decorrência de uma complicação de uma gravidez que ela nem sabe que tem. Também pode acontecer. Que também pode acontecer uma causa de sangramento, por exemplo, um aborto em curso, uma implantação de placenta baixa, uma gravidez ectópica, que é uma emergência médica, também pode se manifestar como um sangramento imprevisto fora do esperado naquelas pacientes que não estão em uso de um método anticoncepcional confiável. Deixa eu lhe perguntar, doutor, é mito ou é verdade? Existe a conhecida TPM, tensão pré-menstrual? Existe. As mulheres mais dias de... Existe, e existe inclusive classificado, quando grave, como uma doença, como um transtorno psiquiátrico, chamado distúrbio disfórico pré-menstrual. Vamos dizer assim, aquela TPM leve, onde tem uma irritação discreta, um certo inchaço, um desconforto, alguns autores chamam isso de molímia menstrual, que seria uma perturbação que acontece antes da menstruação, acompanhada geralmente de dor mamária, pode ter insônia, pode ter enxaqueca. E isso é causado por um hormônio chamado progesterona, produzido no ovário da mulher, que faz, entre outras coisas, que tem a retenção de líquido e diminuição de dopamina, que é um neurotransmissor do sistema nervoso central. E esses quadros podem ser muito exagerados, vindo acompanhados de choro, sintomas depressivos, enfim, sintomas dos mais variados, e aí que se transforma num quadro psiquiátrico. Então, não é mentira, é fato. A mulher, quando está nos dias que antecedem ao ciclo menstrual, ao sangramento, ela se torna mais sensível. Cabe aos homens espertos reconhecer e manter o devido respeito a essa situação. Doutor são as pérolas do Dr. Hélio Preslev, esse que é o devido respeito, o devido respeito à situação. E daqui a pouco até afastamento ou não? Não para tanto. Não para tanto, né? Bom, doutor, nos dias em que a mulher está no seu ciclo menstrual, está no sangramento, ou na menstruação, ela pode ter uma vida normal? Há alguns ditados, a mulher que está menstruando tem que evitar banho, tudo isso. Fala um pouquinho disso. Não, absolutamente. Nada a ver? Nada a ver, não precisa. Vai tomar banho, vai sangrar mais? Não. Toma banho, deixa de sangrar? Não. Existe um folclore, não. Existe uma afirmação das pacientes que é fato, de que se elas tomam anti-inflamatório por qualquer motivo, dor de dente, dor de cabeça,
entorse, luxação, o sangramento menstrual diminui. Diminui mesmo. Um dos efeitos dos anti-inflamatórios, todos eles, qualquer um deles, é diminuir sangramento menstrual. Mas isso não é um problema e muitas vezes nós usamos isso a favor daquela paciente que está com sangramento aumentado. Mas banho, ele pode até causar uma diminuição de sangramento temporário ali por vasoconstrição periférica. Existe uma explicação toda que não vem ao caso, mas é temporário e o resultado final do sangramento é o mesmo. É o mesmo, certo. Mais uma questão em cima nesta área também, dentro da área da própria menstruação. As mulheres relatam, pelo menos a gente ouve muitas mulheres relatando que elas ficam com os seios, enfim, diferentes, está um pouco inchado, a barriga, é normal isso então? Isso é por causa da progesterona, tem um aumento. É o efeito hormonal. O efeito hormonal com retenção de líquido, e isso pode ser muito, muito desconfortável, muito desagradável, é um dos motivos de consulta frequente, dor na mama, está doendo minha mama. E aí na investigação você vai ver que é uma dor cíclica, ela é sempre antes da menstruação, alguns dias depois da menstruação, ou imediatamente após a dor alivia, o motivo é o aumento de retenção líquida. Alguns anticoncepcionais também podem ocasionar isso, geralmente depois do segundo ou terceiro mês de uso alivia, se não é preciso trocar ou eventualmente usar alguma medicação. A diferença entre sangramento e hemorragia, doutor? Opa, grande. A hemorragia é a catástrofe, né? É um sangramento muito exagerado, que muitas vezes leva à necessidade de internação hospitalar, investigação, porque existem as mais variadas causas quando você diz hemorragia. E tem que ser identificado e a causa básica tem que ser tratada. Se a causa da hemorragia foi um abortamento retido, eventualmente aquela paciente vai ter que fazer uma curetagem. Se for um mioma, ela vai ser submetida a um tratamento adequado para o mioma dela. Na hemorragia se trata sempre a causa. E nunca a consequência. A consequência é o sangramento, mas o que deve ser tratado é a causa. É o foco. Exatamente. É o foco. Bom, para fecharmos o bloco, depois no próximo segmento eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão do câncer de colo de útero, enfim, a prevenção, isso me parece bastante importante também, é um assunto que a parte preventiva, a prevenção sempre foi o melhor remédio, remediar por remediar nunca é a primeira alternativa, né? O remédio é sempre a questão da prevenção. O que mais se poderia colocar nessa questão que nós estamos falando? Falamos de endometriose, mais alguma patologia que o senhor gostaria de falar dentro desse segmento, talvez? Eu acho que as mais importantes foram essas, apesar da patologia mais comum no ciclo reprodutivo não ser endometriose, ser o mioma uterino, mas a paciente que tem mioma, a grande maioria delas, o que precisa é só acompanhamento, e aquele mioma muito provavelmente não vai trazer transtorno nenhum. As que têm algum transtorno devido a mioma também precisam de tratamento adequado, que geralmente é cirúrgico. Cirúrgico. Um ponto também me parece importante, renderia um programa, o senhor já falou 2 ou 3 vezes, daqui a pouco um aborto e a mulher nem percebe, no período após a fecundação desse óvulo, até se estender 3 meses de gestação, é o período mais propício para um aborto indesejado? 20% das gestações terminam em aborto espontâneo até 12 semanas. 1 em 5. Uma em 5. É bastante. Né? É bem comum. E existem os mais variados motivos. A maioria dos abortos espontâneos seria como que um controle de qualidade. Aquele embrião foi descartado por algum motivo na formação dele. Coisa do próprio corpo humano. Exatamente. E existem outras, porque a maioria a gente dá esse nome porque a maioria da causa desses abortos é desconhecida. Espontâneo. Existem outras situações que são as trombofilias, as síndromes autoanticorpos, e eventualmente doenças infecciosas que também podem levar a aborto, como toxoplasmose aguda, sífilis e outras, que são de mais fácil diagnóstico, porque geralmente a paciente
que planeja sua gravidez antes de engravidar, ela faz esses exames descartando essas coisas mais comuns. Certo. Doutor Hélio, continue conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa, hoje conversando com o doutor Hélio Fraisleben, profissional na área ginecologista do nosso município e também obstetra, há 18 anos aqui em Farroupilha e com larga experiência, são 25 anos de caminhada profissional. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nos encontraremos já já.